Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco. Amém? Nessa noite, nossa reflexão será no livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 32. Diz assim: Jesus chamou o discípulo e disse: Tenho compaixão desta multidão, que já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. A palavra desta noite, durante esses dias nós temos muito usado essa palavra, preocupação, né? A gente vê sempre as pessoas dizer: eu estou preocupado com fulano, será como fulano está? E a palavra do Senhor nesta noite, Jesus ele nos mostra aqui um ato de preocupação. Ele, quando eu estava diante daquela multidão, ele se preocupou, na verdade. Ele disse: eles estão com fome e eu não posso liberá-los, né? Mandá-los embora com fome, porque eles podem desfalecer no caminho. Ele se preocupou com aquele povo passar mal no caminho, né? Então a palavra desta noite de reflexão é preocupar-se. E o que significa a palavra preocupar-se? Causar cuidados, inquietar-se com algo, com alguém, né? Ou com uma situação, importar-se com alguém ou com uma situação, afligir-se, cuidar de alguém, né? Então, meus amados irmãos, a reflexão é o seguinte, né? Que a preocupação ela tem que ser seguida de ação. Aqui está dizendo que o ato de preocupar-se é de causar cuidados, é de inquietar-se. Inquietar-se é ir ver, né, como está. Importar-se, como está. Afligir-se, incomodar-se com algo. Cuidar de algo, de alguém, né? Cuidar de alguém. Então, durante esses dias, a gente sempre ouve: eu estou preocupado com alguém, preocupado com fulano, com ciclano. Mas a reflexão desta noite é: que ação tem dirigido junto com esta palavra? Preocupação. Qual é a ação? Jesus, quando ele viu aquela multidão, ele se preocupou com algo, preocupou em liberar eles com fome, preocupou deles até passarem mal no caminho. Mas ele não só se preocupou, ele agiu. Ele chamou logo os discípulos e falou: vá à cidade procurar comida para esse povo, eu não vou liberar eles com fome, eles podem desfalecer no caminho, né? Então ele teve uma ação em cima desta preocupação. E nós vamos refletir nesta noite, eu e você, nós temos nos preocupado com as pessoas durante estes dias, mas nós temos só nos preocupado no verbo da fala, do falar, ou nós temos nos preocupado no verbo da ação, do agir, né? É preciso que nós venhamos agir, né? Nas duas fases da situação, na palavra, nos preocupar na palavra, né? E nos preocupar com a ação, do realizar, né? Então, nessa noite, irmãos, às vezes pessoas bem perto da gente, a gente diz: será se fulano comeu? A gente tem se preocupado realmente com as pessoas, né? E às vezes a gente, se eu pudesse ajudar alguém, ajudava, mas eu tenho tão pouco, né? Eu tenho assim refletido que quando nós queremos ajudar alguém, irmão, não é pelo tanto que temos. Se nós tivermos 1 quilo de feijão, dá pra gente dividir no meio. Aquele que tem 1 quilo de arroz, dá pra dividir no meio. Aquele que tem 6 ovos, dá pra dar 3 e ficar com 3. Aquele que tem um pouco de óleo, dá pra dividir, né? O que interessa mesmo é que a gente venha realizar ação em cima dessa palavra preocupar-se, né? É ser resiliente com a palavra e com a ação. Eu me preocupei, mas eu agi, né? A resiliência do meu pensar com a minha ação, né? Então, será que nós estamos desenvolvendo, né, esta ação, né? E é muito reflexivo nessa noite, porque o Senhor Jesus, ele nos fala ali em Mateus, né, capítulo 25, versículo 31, né? Ele diz que
Quando o Filho do Homem vier em sua glória, se assentar no trono de glória, ele separará o justo dos ímpios, ele chama até os bodes das ovelhas. E é muito preocupante, irmãos, a ação aqui, o que o Senhor Jesus colocou em xeque nesta parábola. No versículo 25:42, ele diz que ele coloca em xeque ali o que ele vai perguntar, que ele vai separar, né, os justos e os ímpios para a direita, para a sua esquerda, os bodes e as ovelhas. E o que ele vai colocar em xeque ele vai dizer: pois eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me acolheste, estando nu me visitastes, enfermo, na prisão também me visitaram. E aqueles que fizeram desenvolver essa ação, ele chama de justos, né? E também ele fala a mesma palavra, né? Só usando agora o não, ele fala também aos injustos aqui, aos ímpios, né? Aos bodes, como a palavra de Deus ali o chama, e ele diz, né, também: mas quanto a vocês, pois que eu tive fome e não me deste de comer, que eu tive sede e não me deste de beber, que eu fui estrangeiro e não me acolheste, que eu estando nu não me visitaste, eu estava enfermo e na prisão, eu estive nu e não me vestistes, eu estava enfermo e na prisão e não me visitaste. E esses aí que passaram a vida inteira despercebidos, que talvez, né, como nós estamos refletindo nessa noite, talvez nós estejamos até despercebidos, que é uma reflexão nessa noite, e o Senhor vai dizer para esses que passaram a vida inteira despercebido, né? E eles vão perguntar para o Senhor, aqueles que ficaram a vida inteira despercebidos desta ação: mas Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo ou na prisão e não te servimos? E a palavra do Senhor diz aqui no 25:45: em verdade vos digo que quanto a um destes pequeninos não o fizestes, não o fizestes a mim. E aí vem para a parte mais difícil, meus amados irmãos, né? O 25:46, a palavra de Deus, aí vem para a parte mais difícil, e ele diz: irão estes, né, os ímpios, aqueles que não desenvolveram a missão, né? Irão estes para o tormento eterno, mas o justo, aqueles que serviram, que desenvolveram esta missão, irão para a vida eterna. Então, nessa noite, amados irmãos, uma reflexão para todos nós. Como estamos desenvolvendo esta missão do servir? Então, às vezes nós nos colocamos sempre culpando a outros, as autoridades, sempre colocando desculpa: se eu tivesse uma cesta básica eu servia, se eu tivesse condição. Não, irmãos, é uma missão dada a todos nós. Quando nós desenvolvemos dentro de nós esta visão, este desejo de servir, não é pelo muito ter, mas é pelo desejo que arde no nosso coração, pelo amor que arde no nosso coração. Então a gente não serve só quando nós temos muito. Às vezes nós temos essa desculpa, mas não é só quando nós temos muito que podemos servir. Então nessa noite fica essa reflexão para mim e para você: como nós temos desenvolvido essa ação do servir, como nós temos servido ao nosso próximo, como nós temos realizado esta ação, colocado em prática esta palavra do preocupar-se. Se fica só no abstrato ou nós desenvolvemos a sua ação na prática, né? Porque como nós começamos a refletir, preocupar-se é causar cuidados a alguém, é inquietar-se com alguém, é importar-se com alguém, é afligir-se com alguém, é cuidar de alguém. Então, nesta noite, o Senhor ele nos chama a cuidar das pessoas, a cuidar de alguém. Olhe para o lado, às vezes bem perto de você tem alguém que está precisando de tão pouco, precisando de um prato de comida, precisando de um pouco de leite, um pouco de açúcar. Porque hoje eu refletia sobre missão. O que é missão? É amar o outro, amar o próximo, é servi-lo. E como é que a gente pode servir, Senhor? A gente serve o outro com coisas necessárias, né? E o que é necessário?
são básico. Necessidade extrema é o básico. Aquilo que nós estamos precisando, às vezes o básico de um alimento, de uma roupa, de uma palavra, de uma visita, né? Esses dias nós sabemos que nós não podemos estar visitando nossos irmãos, mas nós temos como levar uma palavra, nós temos suporte para perguntar para eles se eles estão precisando de alguma coisa, se estão com fome, se estão bem, se tomaram café, né? Então nessa noite nós vamos concluir esta mensagem, né? Refletindo nesta palavra, nesta parábola tão difícil, né? Aqui de Mateus 25:31, que diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele se assentará no trono. Ele se assentará no trono de glória, e ali ele separará os justos dos ímpios, os bodes das ovelhas, e ele colocará essa questão em xeque. Pois eu tive fome e não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Eu fui estrangeiro e não me acolheste. Eu estando nu, não me vestistes. Enfermo e na prisão e não me visitastes. E aqueles que passaram a vida inteira despercebido desta missão, vai perguntar, assim perplexo, vai perguntar, né, para Jesus e vai dizer: mas quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão, e não te servimos? E ele vai dizer: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes, vocês não fizeram a mim. E neste momento separará, né, aqueles que cumpriram esta missão, a boa missão, para a vida eterna, e os que não a cumpriram para o tormento eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse momento, que essa reflexão e essa palavra nesta noite fique aos nossos corações. Que nós possamos nessa noite colocar o nosso coração diante do Senhor. E nós possamos dizer para o Senhor: Senhor, eu coloco meu coração diante de Ti, Senhor. E Senhor, eu me disponho, Senhor, a reaprender o Teu Evangelho, Senhor. Eu me disponho, Senhor, a reaprender como Te servir, como servir o próximo, como desenvolver o Teu Evangelho, o Teu chamado, Deus. Pai querido, eu te peço perdão nesta noite, se me atentado, Senhor, ao Teu chamado, ao Teu mandado, Senhor, às ações, meu Senhor, do Teu ID, Deus. Por isso, Espírito Santo, nessa noite, fala conosco, a começar o meu coração, porque nós, Senhor, queremos reaprender a Te servir. Quando passar tudo isso, Senhor, nós não queremos, Senhor, essa situação que veio sobre nós agora, Senhor, que ela venha nos deixar algo, reaprender a Te servir, Deus. E nós queremos a cada dia, Senhor, Te servir melhor. É o desejo do nosso coração. Faça essa oração hoje para o Senhor. Diga para Ele: eu quero reaprender a Te servir melhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.